Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Cara, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira, para ti que assiste no dia da estreia, mais uma segunda-feira, 8 horas da noite. Que bom poder estar aqui com a Bíblia aberta, sentado à mesa junto com vocês, para falar de Bíblia, não daquilo que eu acho, não daquilo que A, B ou C acham, mas abrir a Bíblia, ler o texto e ver o que o texto está dizendo. A gente segue naquilo que se tornou, né? Acabou virando uma série, era para ser 1 ou 2 episódios e acabou se tornando uma série, já são mais de 6 episódios. A gente continua na nossa série falando sobre o Evangelho, falando sobre salvação, falando sobre como chegar a esse lugar de salvação. Cara, excelente conteúdo e eu já te peço aqui no começo do vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo teu, compartilha esse vídeo, compartilha essa série com alguém que tu conheça, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, compartilha, isso vai fazer com que essa mensagem, que talvez esteja te edificando, que talvez esteja te abençoando, possa chegar mais longe. Além disso, sempre vale a gente pedir, né? Deixa o teu curtir, deixa o teu like aqui nesse vídeo e também deixa o teu comentário. Isso tanto a curtida quanto o comentário fazem com que a plataforma do YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é pertinente e faz com que a plataforma nos indique o nosso vídeo para mais pessoas, além dos nossos inscritos. Falando em inscritos, se tu é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu já te peço, ativa o botão de inscrição, ativa o sininho também da notificação. Nós lançamos vídeos semanalmente, regularmente, toda segunda-feira, e com o sininho da notificação ativo, tu pode escolher, vai aparecer a notificação para ti, tu decide se o conteúdo é interessante, se não é, e deu, mas sempre confere a tua inscrição, e sempre confere também o sininho da notificação, se ele está ativo ou não. Além disso, segue a gente também lá nas nossas redes sociais, vão aparecer aqui nesse cantinho da tela, eu acho. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Lá, alguns conteúdos são exclusivos, a gente posta durante a semana algumas caixas de perguntas, alguns textos bíblicos, né, com imagens para que tu possa compartilhar também, e tem os bastidores aqui das gravações, algumas outras coisas que a gente vai lançando, além de vídeos curtos, né, os Reels. Segue a gente lá, vai edificar bastante e nos ajuda a espalhar essa mensagem. Eu sou Ezequiel, meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e, cara, que prazer poder estar mais uma vez contigo, seja na tua casa, seja no teu trabalho, ou de repente tu tá indo pro trabalho e tu só tá ouvindo, que prazer estar aqui com vocês. Vamos trabalhar então, vamos fazer aquilo para o que realmente a gente veio fazer. A gente está nessa série falando sobre evangelho, como ser salvo, como chegar à salvação. Nos últimos 2 episódios, nós falamos sobre arrependimento. Então, vamos tentar trilhar esse caminho. Primeiro a gente começou falando sobre o que é o evangelho, e a gente entendeu que o evangelho é a boa notícia para uma situação que não é boa para nós. Então, somos pecadores, descendentes de Adão, estamos, por isso, condenados à ira de Deus. O nosso problema não é o diabo, o nosso problema é a ira de Deus, é a ira do Criador, e a gente fundamentou isso biblicamente. Aprendemos que Deus, o próprio Deus, que está irado com o pecado da humanidade, proveu um caminho de salvação, e esse caminho de salvação se dá pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é essa boa notícia. O Deus que está irado com a humanidade amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso está escrito lá em João capítulo 3, verso 16. A gente falou sobre como ser salvo. Então, a gente falou também isso, que a salvação não é por mérito, não é por boas obras, não é pelo nosso dinheiro, não. A nossa salvação, ela trilha um caminho bíblico, ela trilha um caminho teológico interessante. A nossa salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Além disso, a gente viu também que a nossa salvação, ela está fortemente atrelada, então ela caminha muito junto daquilo que Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 10. A nossa salvação tem a ver com a confissão pública de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Cristo, de que Ele é o dono das nossas vidas, e que desse ponto em diante as nossas atitudes
serão de acordo com este Senhor, com este senhorio. A nossa salvação, ela também tem a ver com a crença absoluta e inabalável de que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos no terceiro dia, e esse ponto é muito importante. Por quê? Crer na vida de Jesus é fácil, crer no ministério de Jesus é fácil, crer no Jesus histórico, isso é fácil, crer até na morte de Jesus como pagamento pelo nosso pecado, isso é fácil, e muita gente que não é cristã até acredita nessas coisas. Mas o que se torna exclusivo na nossa fé e o que se torna exclusivo no Evangelho é o fato de que, mesmo tendo morrido, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e é na sua ressurreição que nós também ganhamos esse acesso à nova vida, ganhamos esse acesso à eternidade com Deus. Então, confessar que Jesus é o Cristo e crer inabalavelmente que ele ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Nos últimos episódios, a gente falou sobre arrependimento, que é uma necessidade, irmão. A gente precisa entender que arrependimento é uma necessidade. Nos arrepender da nossa vida enquanto seres humanos pecadores, descendentes de Adão, mas nos arrepender também dos nossos pecados pessoais, particulares, aquilo que a gente fez na nossa individualidade enquanto ser humano. Precisamos de arrependimento. Fé salvadora, fé salvífica, como a gente falou, e arrependimento também são coisas que andam juntas. A gente não tem como desassociar uma coisa da outra. Não, eu só tenho fé para ser salvo, mas eu não me arrependo. Ou o inverso. Não, eu me arrependo dos meus pecados, mas eu não tenho fé para ser salvo. Não, essas coisas não funcionam assim. Elas caminham juntas. Hoje, a gente vai falar então do próximo passo, se é que a gente pode falar disso, né? Por quê? Porque na teologia, dependendo de quem a gente vai ouvir ou de quem a gente vai ler, não se sabe ao certo em que ordem ou em que momento as coisas estão acontecendo. Minha opinião, tá? E talvez seja a única opinião que eu vou emitir minha nesse episódio de hoje aí. Cara, tudo isso faz parte do caminhar com Deus, tá? Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. A fé para a salvação, a confissão pública de que Jesus é o Cristo, a crença inabalável na ressurreição, o arrependimento e o que nós vamos falar hoje, tudo isso está caminhando junto e está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não vamos não vamos compartimentar, não vamos colocar as coisas numa ordem, como se fosse uma ordem crescente, porque talvez não funcione assim contigo. Pode ser que na vida de alguém as coisas aconteçam exatamente dentro dessa ordem, mas talvez na tua vida não seja assim. Então, vamos entender que a vida com Deus ela é uma caminhada. A partir do momento que nós somos chamados por Deus, a partir do momento que nós entramos a porta, que é Cristo Jesus, conforme ele mesmo diz lá em João 10, a partir desse momento, a vida com Deus é uma caminhada. E é uma caminhada constante, é uma caminhada que só tem um caminho, é para frente. A gente não desvia nem para a direita nem para a esquerda, a gente só segue para frente. Nessa caminhada, essas coisas vão acontecendo. Essas coisas vão sendo incorporadas, elas vão sendo acrescentadas à nossa vida de fé. Então, vamos imaginar dessa forma. Estamos caminhando com Deus. O Senhor já nos deu fé para a salvação, o Senhor nos trouxe o senso de arrependimento, o Senhor já nos fez confessar publicamente que Ele é o Cristo, o Senhor já nos fez crer que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos ao terceiro dia. Tudo isso está acontecendo em nós. E hoje a gente vai falar sobre a nova vida, ou a maneira de viver do crente, do cristão, daquele que crê em tudo isso que a gente está falando. Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente não pode pensar que, ok, eu tenho fé para a salvação, eu já entendi a boa notícia do Evangelho, eu já reconheço que sou pecador e confesso que sou pecador, sou descendente de Adão, então, ok, já tenho fé para ser salvo, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já confessei Jesus como Cristo e eu já creio que Deus ressuscitou, ok, daqui para frente eu sigo a minha vida e vivo da forma que eu quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um modelo de vida a ser seguido. Existe um meio pelo qual nós vamos, a partir do entendimento dessas coisas e a partir da vivência real dessas coisas, existe um estilo de vida a ser vivido. E eu não estou falando de meramente ser religioso, tá? Porque talvez
na tua cabeça já tem uma luz acesa. Ó, o Zeca vai dizer que eu tenho que ser religioso, o Zeca vai dizer que eu tenho que frequentar uma igreja. Cara, isso tudo faz parte. E a gente vai, quem sabe, chegar nesse ponto ainda nessa série, quem sabe a gente ainda vai chegar nesse ponto. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Hoje o que eu quero falar contigo é sobre o teu dia a dia. É sobre como tu vai viver daqui para frente, entendendo todas essas coisas que a gente já conversou ao longo das últimas semanas. Como que tu vai viver a tua vida sabendo que, por sermos descendentes de Adão, nós somos merecedores da ira de Deus. Sabendo que o próprio Deus que está irado conosco proveu um caminho para que nós sejamos salvos, salvos da ira dele e salvos para viver com ele. A gente já falou tudo isso. A partir do momento que tu entendeu que a salvação não é pelo teu mérito, mas é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, a partir do momento que tu entendeu que a tua salvação passa pela confissão pública de que Jesus é Senhor sobre a tua vida e passa pela crença inabalável de que Deus o ressuscitou dos mortos, a partir do momento que tu te arrependeu. E agora? O que acontece agora? Eu já entendi tudo isso, já estou nesse ponto da caminhada. E agora? Agora vem o que a gente vai conversar. Então eu te convido, pega a tua Bíblia, né? Já que essa abertura foi longa demais até, mas pega a tua Bíblia. Como de costume, eu estou aqui com a minha Bíblia King James, versão King James atualizada. Não importa a Bíblia que tu tenha aí na mão, pode ser João Ferreira de Almeida, NAA, RA, RC, NVI, cara, não importa. O importante é que tu estejas com a tua Bíblia aberta e que tu não apenas ouça, mas que tu tenha a condição de ler também, junto comigo, os textos que nós vamos ler hoje. Não importa o momento que tu está vendo esse vídeo, não importa se é dia, tarde, noite, não importa. O que importa é, pega a tua Bíblia e acompanha essa leitura. Outra coisa importante, aqui no nosso canal a gente já tem algumas séries, então se tu ainda não conhece, se tu ainda não viu, eu recomendo, cara. Tem muita coisa boa. Depois desse vídeo, dá uma olhada, dá uma zapeada por esse canal, vai ter muita série boa, algumas delas Cristologia, exposição da carta de Tiago. A gente leu, ainda no formato antigo do podcast, né? A gente leu a carta de Tiago verso a verso, explicou verso a verso, fez todas as conexões, ou a gente fez muitas conexões necessárias para o entendimento da carta de Tiago, e a nossa última série, que vale muito a pena também, que é a exposição do Sermão da Montanha. Tudo isso está aqui no canal, está à tua disposição, gratuito. Por isso, a gente pede, curte, comenta, compartilha, confere a tua inscrição, faz tudo isso para que esse conteúdo possa ser relevante para mais pessoas. Beleza? Tu já pegou tua Bíblia? Tu já está com teu café, tua água, seja lá o que for que tu está bebendo aí junto comigo hoje? Abre a tua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Vamos começar, vamos pegar o finzinho do capítulo 4 e vamos pegar o começo também do capítulo 2. Beleza? Romanos, capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 23 e vamos entrar o capítulo 5 aí para ver o que a palavra tem a nos dizer. Diz assim o texto, Romanos capítulo 4, verso 23. Todavia, não é somente para ele, Abraão, né, o texto está falando sobre Abraão, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas, igualmente, para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Capítulo 5, verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Cara, olha que texto legal. Olha que interessante dentro de tudo isso que a gente está conversando. Então, Paulo ele está traçando na carta aos Romanos, a gente já falou isso várias vezes aqui no canal, na carta aos Romanos, Paulo está traçando o panorama da redenção, o panorama da salvação. No capítulo 1, ele deixa claro que os gentios estão perdidos. No capítulo 2, ele deixa claro que os judeus também estão perdidos em seus pecados, em seus delitos, em sua hipocrisia religiosa. No capítulo 3, Paulo deixa claro que se gentios estão perdidos e
judeus também estão perdidos, logo todos estão perdidos, logo todos estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 4, Paulo começa a traçar o caminho da redenção. Então, no capítulo 3, fica claro, fica ponto comum, todo mundo está lascado. No capítulo 4 em diante, Paulo começa a subida da ladeira, Paulo começa a delinear como Deus fez, ou o que Deus fez para trazer salvação, tanto a gentios quanto a judeus. Por onde Paulo começa? Paulo começa pelo patriarca Abraão, conhecido por gentios e respeitado, quem sabe até venerado, por judeus até o dia de hoje. E ele começa dizendo, falando sobre Abraão, que Abraão ele foi justificado não por suas obras, mas sim por sua fé, e ele traça todo esse caminho até chegar a esse ponto. E nesse ponto que a gente leu, é interessante que ele está falando sobre o texto que vai dizer que Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. E ele vai dizer no verso 23, todavia não é somente para ele, para Abraão, que essas palavras foram registradas, e isto lhe foi atribuído com justiça. Não é só sobre Abraão, é também sobre nós, igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos, lembra que a gente falou nos episódios anteriores? Cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Cara, esse texto está resumindo tudo o que a gente falou anteriormente. Então, crer, está falando sobre fé, está falando sobre a ressurreição de Jesus e a importância dela para o plano redentivo de Deus, e está falando também que Jesus, ele é Senhor. Está tudo aqui, cara. Tudo que a gente falou, esse texto está resumindo. Verso 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Os nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, como ser humano, como nós em tudo ele foi tentado, porém viveu uma vida sem pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. E ressuscitado para a nossa completa justificação. Paulo está deixando claro desde o início da sua pregação sobre a redenção, sobre o plano de Deus, que a ressurreição é importante. A ressurreição não é apenas importante, ela é fundamental para o plano de redenção de Deus. Só a morte de Jesus não resolveria, ele tinha que ressuscitar dos mortos para trazer justificação a todo aquele que crê, trazer justificação a todo aquele que confia no Senhor. E no capítulo 5 ele vai dizer, portanto, havendo sido justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Lembra que lá nos primeiros episódios dessa série eu falei que Deus estava irado, que nós éramos malditos por causa do pecado de Adão? Cara, olha o que Paulo está dizendo aqui. Agora, depois que a gente entendeu tudo isso, que a gente fez todo esse caminho que a gente trilhou nos últimos episódios, agora nós temos paz com Deus. Então o Deus que estava irado, agora nós temos paz com ele. Nós fomos reconciliados com ele, porque a gente já fez todo esse caminho e a gente chegou no ponto crucial, que é o arrependimento. E agora? Eu me arrependi, eu fui justificado. E agora? Agora eu tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança da glória de Deus. Então, daqui para frente, daqui por diante, é disso que a gente está falando. É a vida do crente, a vida do cristão, como se vive depois de saber de tudo isso e chegar no ponto crucial do arrependimento. Como se vive daqui para frente. É disso que a gente está falando. Existe um texto bem interessante, cara, que mostra essa virada de chave, mostra essa virada de vida na vida de alguém que é até bem conhecida essa história. Então, se tu está acompanhando com a tua Bíblia, abre lá comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. A gente vai ler alguns versos aí. Lucas, capítulo 19. Vamos ler verso 8 em diante. Isso é o que nos resolve. Esse texto conta a história do encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. Vou resumir para ti, mas provavelmente tu já conhece essa história. Se tu não conhece pelo texto, tu deve conhecer pela música, né? Uma música que nos anos 2000 lá ficou bem famosa, como Zaqueu e tal. Zaqueu era um publicano. Os publicanos, eles eram judeus que foram contratados para trabalhar para o Império Romano. Então tu imagina
para um povo como o judeu, que é extremamente patriota, um povo que é extremamente zeloso por suas tradições, tu imagina como que os publicanos eles eram tratados pelos judeus. Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus e pegavam esses impostos e entregavam ao governo romano. Cara, o publicano era tido como a escória. Ele era tido como o cara mais pecador, o maior traidor da nação do povo de Israel. Publicano era tido como um pecador, ele estava no grupo dos cães, ele estava no grupo dos leprosos, cara, ninguém queria conviver com publicanos, ninguém queria. Zaqueu é esse cara, Zaqueu ele é esse publicano, é esse cara que cobrava impostos, muitas vezes extorquindo, muitas vezes cobrando mais do que devia e se apropriando desse valor a mais que ele extorquia das pessoas. Zaqueu é esse cara, mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, e por ser um cara baixinho, de pequena estatura, ele engendra um plano. E esse plano é o seguinte: ele sobe em uma árvore para que, ao passar a procissão, né, porque onde Jesus ia, as pessoas iam se amontoando na volta dele, tentando ouvir algo ou tentando ser curados de algo, ao passar essa procissão, ele pudesse ao menos ver Jesus. Ele tinha essa curiosidade: eu quero vê-lo, eu quero ver quem é esse cara que está todo mundo falando. O texto diz que quando Jesus chega no ponto em que Zaqueu está, ele olha para cima, ele vê Zaqueu na árvore e ele chama Zaqueu pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. As pessoas imediatamente começam a julgar e a condenar Jesus, dizendo: ah, que isso? Como que o Senhor, como que o Mestre, como que Jesus, como que esse cara que está fazendo tanta coisa boa decidiu se hospedar na casa desse publicano, na casa desse pecador? Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. E aí no verso 8 vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 19, verso 8. Então Zaqueu tomou a palavra. A gente não sabe aqui quanto tempo passou. A gente não sabe o que Jesus falou para Zaqueu que causou essa comoção, que causou essa reação nele. Mas a gente sabe que Jesus entrou na casa dele e provavelmente comeu algo, provavelmente falou algo que mexeu profundamente com Zaqueu. No verso 8 diz, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens está diante do Senhor. Eu estou doando aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cara, olha que interessante isso. Então, um cara que cobrava impostos indevidos, um cara que tinha uma riqueza, uma fortuna acumulada por ganhos ilegais, muito provavelmente, ele ouve uma palavra do Senhor. E ele passa, quem sabe, por todo esse processo que nós estamos passando juntos aqui, nessa mesa. Ele chega ao ponto do arrependimento, que é a metanoia e é também o epistrefo, que é metanoia, mudança de mente, e epistrefo, mudança de rumo, mudança de direção. E nesse momento ele diz para Jesus: Senhor, está aqui todos os meus bens e eu vou doar tudo aos pobres. E além disso, tem um detalhe: se eu defraudei alguém, algumas outras versões, talvez a tua diga, se eu extorqui alguém além do que era devido, ou seja, se além do imposto romano eu cobrei algo a mais para mim, eu vou devolver, e não só isso. Ele diz no verso 8, devolverei 4 vezes mais, ou quadruplicado em algumas versões. Olha a reação que esse cara tem diante do arrependimento, diante da conversão. Então, não é apenas chegar e dizer: não, eu entendi tudo que tu está falando, Zé, que eu me arrependi. Beleza, daqui para frente eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Cara, não é assim que funciona. Isso não vai dar certo para ti. Não vai dar certo para ti, porque ao longo da história do cristianismo nunca deu certo para ninguém. Porque não foi para isso que Jesus veio. Não foi para deixar-nos viver de qualquer jeito. Não, ele veio para transformar. A transformação na vida daquele que crê, ela é interior, ela é de dentro para fora. E isso precisa externar. Então, Deus nos transforma por dentro para que a gente externe isso, e isso venha para fora, e pessoas sejam tocadas pela obra de Deus na nossa vida. Jesus ele vai dizer, diante da reação de Zaqueu, ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão, e o filho do homem, Jesus está se referindo a ele mesmo, usando os termos do profeta Daniel,
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Olha isso, cara. Jesus fala algo, Jesus comunica algo na casa de Zaqueu e ele, arrependido, toma imediatamente uma atitude. E é isso que a gente vai conversar. Na verdade, é isso que a gente já está conversando hoje. A necessidade de, depois do arrependimento, termos uma nova vida, termos uma nova caminhada, termos um novo rumo. Mas deixa eu abrir um parêntese, né? Deixa eu abrir uma aspas aqui. Isso não acontece da noite para o dia. Então, não pensa que caminhando todo o caminho que nós trilhamos até aqui, chegando no ponto do arrependimento, de um dia para o outro agora tu vai ser o cara perfeito, tu vai ser o cara ideal, o cara que Deus quer. Cara, não é assim. Lembra que eu falei no início desse episódio? É uma caminhada. A vida com Deus, ela é uma maratona, irmão. É uma caminhada, é longo. O caminho é muito longo. Não é um tiro de 100 metros. Entendi, corri 100 metros, pum, sou perfeito. Não é assim. A vida com Deus é maratona, a vida com Deus é caminhada. Pessoas passam 40, 50, 60, 70, 80 anos na caminhada com Deus até morrerem e se encontrarem com o Senhor e lá então poderem ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica, confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.